Com o combate inacreditável entre os limpadores e os baderneiros, as coisas começam a ficar ainda mais interessantes em Gachakuta. E no combate contra Jabber, um dos baderneiros apunhalou fatalmente Grease, levando ele a uma situação delicada. Mas o capítulo 22 tem uma grata surpresa para nós e para o nosso protagonista esquentadinho. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 22 de Gachakuta. Sim, pessoal, vamos aqui comentar as consequências da batalha de Ludo versus Jabber, né? O encerramento ali dessa saga, desse confronto entre os limpadores versus os baderneiros. E se você já tá curioso... E se você já está curioso sobre o que a gente vai comentar nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Falta bem pouco pra gente atingir a nossa meta de 100 mil inscritos. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Gachakuta por aqui. Vamos lá, né? O capítulo começa com o Ludo meio depressivo, sentado ali em um banco na praça perto da base dos limpadores. Engini então chega perto dele e acaba sentando ao seu lado, perguntando por que ele estava com aquela cara fechada, com aquela expressão depressiva. Ele tenta puxar papo com o Ludo, elogiando ele pela sua performance agora com a sua personarma. E ele diz que agora está mandando muito bem com as suas ferramentas. Mas Ludo interrompe ali os elogios do Engini indignado, dizendo que os vândalos acabaram com Grease, e se indigna dizendo que não existe outra cara para fazer a não ser aquela, já que estava indignado com aquilo que haviam feito com Grease. Ludo carrega um peso enorme em seus ombros. Ele mesmo diz que não conseguiu salvar alguém que havia lhe salvado lá em cima, e agora aqui embaixo acontecia a mesma coisa. Ele se indigna de ficar naquele estado a vida inteira, de falhar em salvar as pessoas na qual tanto cuidam dele, de falhar de proteger as pessoas que estão sempre observando por ele, mas no final ele não pode fazer nada por elas. Engini então diz que Grease estava preparado para dar a vida pelos seus companheiros e que ele havia protegido o Ludo não porque ele era um paradisíaco, mas sim porque considerou que o Prota era um companheiro querido. Eles falam para eles adentrarem ao local para mostrar a cara do Ludo para o Grease. E sabe quando alguém fala algo pra você e você demora mais ou menos alguns segundos para processar que aquilo ali é uma verdade? Quando você recebe uma notícia tão boa que você não estava aguardando, ou que você havia até mesmo perdido as esperanças de ter? Então o Ludo demora uns segundinhos para entender e ele passou exatamente por isso. Ele achou que o Grease havia morrido, mas na verdade ele estava muito bem, obrigado. E aí a gente foi tapeado. A gente fez todo o drama ali do capítulo passado, né, da morte do Grease, no final do capítulo, né, pensando, caraca, a Kay já matou ali uma pessoa com 21 capítulos, como assim? Com 300 capítulos ela vai ter matado o mangá inteiro, ela vai ter matado os personagens inteiros dela, vai ser um banho de sangue e tal, e... não, foi só apenas ali um bait, né? A gente só passou ali por um bait de morte. Muitas pessoas não gostam, eu acho tudo divertido, né? Acabo achando tudo divertido, desde que esse ato sirva para algum tipo de desenvolvimento, né? E pelo que dá a entender, durante o capítulo a gente passa realmente a observar que vai servir realmente como crescimento para alguns personagens e também ali para a evolução de outros. Grease então aparece fazendo uma joinha ali para o Ludo, dizendo que ele estava de parabéns por ter despertado o seu poder, né? Você está de parabéns. E Ludo fica incrédulo. A cara que ele faz, ela é muito boa. Cara, a mangaka realmente estava inspirada nas caras e bocas que o Ludo faz nesse capítulo. Ele esfrega os olhos e apenas consegue dizer a palavra vivo. Engini e uma personagem que eu não consegui identificar se aproximam do Ludo e começam a fazer carinho em sua cabeça, dizendo que havia passado, que Grease não havia morrido e que estava tudo bem.
Gris brinca ali para o Ludo não sair matando ele por aí e que ele estava vivinho da Silva. E então o Esquentadinho diz que aquilo é uma puta confusão. O limpador tinha sido atravessado na barriga. Qualquer um teria morrido com aquilo, né? Qualquer um teria morrido com aquele golpe e a gente concorda. Qualquer personagem teria morrido ali com aquele golpe, mas a mangaka não quis levar o Gris dessa, pelo menos não agora. Então, o Gris diz que é o mérito da médica dos limpadores, a Stilt. Ela não é uma curandeira qualquer, ela tem ali a capacidade de manipular coisas em relação aos curativos, né? Coisas aos poderes para curar em relação aos limpadores. Engine então chama ela de Ásia e ela é introvertida e pessimista também, porque ela acaba dizendo que curar ali o Gris foi algo que sua habilidade teve por pura sorte. Foi algo que por sorte ela conseguiu ajudar o personagem. Gris então agradece Ásia por ter salvado ele, dizendo que se não fosse ela, ele teria morrido com toda certeza. Ele agradece também ao Foro que lhe manteve a salvo dos Bardeneiros, mantendo ele longe deles no tempo que eles ocorreram, no tempo que foi passado ali durante o combate. E assim, com o tempo, ele fala que o Foro vai conseguir despertar o seu poder, fazendo o personagem chorar. E também agradece o Ludo, dizendo que por causa dele ter juntado forças com o Zanka, eles acabaram quase conseguindo derrotar o Jabber. Ele diz que o Prota não precisa se importar com o amuleto e, como ele falou, desde que ele possa ajudá-los de alguma forma, ele não se importa. Ludo fica meio pensativo com as palavras de Gris e fica aliviado por ele estar vivo, mas Egine então retoma a palavra. Ele alerta que os Bardeneiros compraram oficialmente uma briga com os limpadores e agora eles vão ter que lidar tanto com eles quanto também com as pseudos criaturas. E quando Engine ia terminar de dizer algo, uma pessoa surge e complementa a sua frase, dizendo que os Bardeneiros estão pesquisando a fronteira com o paraíso. Então, Engine chama o jovem parado na porta de chefe. E então, o Ludo entende que o rapaz parado ali em suas costas é o líder dos limpadores. Ele se chama de Corvus e pede desculpas por não estar presente no primeiro dia e que ele é o líder dos limpadores. O personagem ele emana uma aura muito do Irving Smith de Shingeki no Kyojin, né? Então, tipo assim, é um cara que ele consegue ter todo mundo à sua volta, ao mesmo tempo colocar todo mundo para trabalhar de um planejamento inacreditável. Então eu já tô na expectativa que ele seja um personagem muito inteligente, mas que ele consiga lidar e ligar todo o grupo, né? Só que quem estava esperando que o personagem fosse ali o pai do Ludo já caiu do cavalo. Corvus então pergunta para o Ludo se ele tinha vindo para os limpadores só para voltar para casa. E aí o Prota responde que sim. Mas, mesmo se fosse o caso, né, o Corvus acaba dizendo, mesmo que fosse isso, o próprio seria dispensado. Porém, ele viu ali que o garoto se importa com a equipe dos limpadores, né, dizendo que ele não era apenas um aproveitador das informações que os limpadores tinham para dar para ele. Mas uma coisa interessante para a gente observar aqui nessa fala, né, de que mesmo assim ele se importa com as habilidades e com os poderes e a forma como o Ludo agiu em suas lutas. Ele diz que os poderes do personagem podem ajudar muito eles e o Corvus dá as boas-vindas então para o Prota. Então ele tem uma oferta para fazer para o garoto e pede para que ele vá até o seu quarto, porque tem roupas preparadas para ele e tem também novas informações. Já no quarto, ele informa ao Ludo que a fronteira é algo, como o nome mesmo informa, o limitador entre o paraíso e o purgatório. Ele alega que existe uma lenda de quem tenta atravessar essa fronteira acaba morrendo, e que em cima dessa história existe uma lenda ainda mais interessante. Dizem que existe uma mulher em um domínio proibido, que é considerado o mais próximo da fronteira. As pessoas comentam que quando o viajante se perdeu, acabou entrando nesse domínio, e essa mulher lhe ajudou. E ele apenas perguntou para ela por que ela estava em um local daquela forma, daquele jeito. E ela respondeu que estava vendo as pessoas choverem lá de cima. Mas o que ela comentou a seguir pode ser a resposta que o Ludo tanto procura.
Ela disse que tem gente que não morre mesmo vindo de lá pra cá, de lá pra lá, se joga vagando entre o cima e o embaixo. Então, Corvus diz que existe a possibilidade dessa mulher ter visto uma pessoa que consegue cruzar essa fronteira. Ludo então conclui que se eles chegarem até essa mulher, eles vão descobrir como voltar lá pra cima. O líder responde também que podem descobrir como ele sobreviveu à queda, mas ir nessa missão é algo de escolha dele. Então o Ludo interrompe ali a fala do chefe, do líder, dizendo que claramente ele irá. E aí a gente liga essa fala, né, essa história contada pelo Corvus, por uma fala do Jabber no final do capítulo passado, né? Vocês lembram que ele disse que as luvas ali do Ludo seriam algo interessante, algo interessante na qual o líder dos Bardeneiros sentiria atraído por elas? Ele acharia essa informação interessante porque carrega um símbolo na qual ele gosta. Então, provavelmente a luva do Ludo fez com que ele pudesse ficar vivo, fez com que ele pudesse meio que contornar a situação para que ele pudesse sobreviver à queda ali do paraíso para o purgatório. Isso pode ser a chave para definir que esse líder dos Baderneiros que está agindo no paraíso consiga passar da fronteira por causa das luvas, já que, como nós sabemos, as luvas têm a capacidade de moldar tudo ao seu bel prazer de acordo com aquilo que ela toca. Então tudo que as luvas tocam consigam realmente ou conseguem mesmo modificar aquela estrutura em relação aos poderes. E a gente sabe que talvez existe um limitador, uma fronteira na qual eles conseguem modificar por causa dessa luva em relação ao líder dos Bardeneiros, né? Se a gente tem a teoria do líder dos limpadores, que poderia ser o pai ali do Ludo, que foi descartada, aí a gente tem ali agora essa teoria de que o líder dos Bardeneiros pode carregar também a figura paterna do pai do Ludo, né? Tá cada vez mais maluco essas conversas. Engin então entra na sala com seu guarda-chuva e diz que Ludo finalmente havia vestido o uniforme deles e que havia ficado bom nele. Mas assim que iríamos ver o uniforme, o capítulo termina.